30 segundos. 30 seconds. Yep. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tem, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel.
tua fidelidade que nós estamos aqui, Senhor, essa manhã, prostrados na tua presença, cantando louvores ao teu nome, porque tu és fiel, ainda que sejamos infiéis. Tu, todavia, permaneces fiel no teu trono e nós te bendizemos por isso. Glória a Jesus. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Bem-vindos, amados, a mais um serviço de adoração neste domingo, último domingo de agosto. Adotemos então essa postura de adoração e adoremos ao Senhor em espírito e em verdade. Oremos. Eterno e soberano Deus, eis que nesta manhã nos colocamos perante Ti e aceitamos a Tua soberania e o Teu domínio sobre as nossas vidas. Nós Te louvamos pelo dom de Jesus, por intermédio do qual nós temos acesso a Ti e no qual nós temos encontrado sentido para as nossas vidas e a salvação das nossas almas. Senhor Deus, nós queremos pedir-Te que nos concedas graça suficiente para sermos capazes de reproduzir da nossa existência cotidiana a personalidade do Mestre. Que possamos chorar com os que choram, que possamos alegrar-nos com os que se alegram, que possamos trazer conforto e alívio ao turbado de coração. Senhor Deus, nós Te pedimos que então nos uses como agentes de redenção em Tuas mãos. E nós oramos, ó Pai, para que o Teu reino, reino de paz, reino de amor, reino de justiça, seja implementado no mundo das nossas famílias, no mundo das nossas igrejas, no mundo das nossas comunidades, nessa nação e no mundo inteiro. Em nome do Senhor da história, do Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, Teu Filho e nosso Salvador, nós fazemos esta invocação. Amém. Sigamos adorando ao Senhor e que haja nos nossos corações um ardente desejo de estar perto dele. Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós, diz o Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim
quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Quero estar. Cante conosco aí na sua casa, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te apoiar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparar ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Aleluia, aleluia. Nós seguiremos cantando e exaltando o nome do Senhor essa manhã. E desta feita nós o faremos sobre um tema que eu costumo dizer, é uma profecia para a minha vida e para a sua vida. Haverá paz no vale, qualquer que seja o vale que você esteja atravessando, quaisquer que sejam os enfrentamentos que se nos põem à frente, nós, em nome de Jesus, os transporemos com esta paz que transcende o entendimento, paz que só Ele
nos pode dar. Paz bendita, paz preciosa. Glória ao Senhor. Estou, mas procuro, Senhor, pela voz eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte, além mostrar todo vale em flor, eu ali quero estar, muito alegre a cantar, na presença do meu Senhor. Paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. É em Ti, Senhor, e somente em Ti que encontramos paz. Que esta paz reine e habite em nossos corações. Aleluia.
Com certeza que vai haver paz no vale para todos nós. E nós damos graças a Deus por esta paz que Ele nos dá, mesmo passando pelo vale. E a palavra de Deus nos diz, mesmo no vale da sombra da morte, Ele está conosco. E nós damos graças a Deus uma vez mais por cada um de vós, irmãos, em casa, e a quantos estão a acompanhar-nos nesta manhã. Nós estamos na presença do Senhor, louvando, adorando o seu nome. E agora vamos compartilhar a sua palavra. E lá em casa, enquanto estiveres ouvindo a palavra do Senhor, ou a pregação, que possas estar também a orar para que a palavra caia em boa terra e produza frutos e traga glória e honra ao Senhor. Continuamos a orar uns pelos outros e a servir uns aos outros de alguma forma, e vamos fazê-lo todos os dias com paciência, aguardando o tempo de Deus, sabendo que o nosso Deus não falha. Ele é o Deus que, quando opera, coisas grandes e firmes acontecem. Na semana passada, com base no capítulo 1 de Neemias, eu falei de 3 clamores provenientes da situação do povo em Jerusalém. Primeiro, o clamor por compaixão. Segundo, o clamor por oração. E terceiro, um clamor por ação. E Neemias, o visionário, perante Deus, ele se colocou, buscando a ajuda naquele que sabia ser a fonte de todos os recursos. E ele mesmo se disponibilizou para ser usado por Deus. Hoje, baseado no capítulo 2, vou falar de Neemias, o líder visionário e determinado perante o rei Artaxerxes. Eu convido então a ler comigo o capítulo 2 do livro de Neemias. Neemias, capítulo 2, a começar pelo verso 1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores além do rio, e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros, o que, ouvindo Sambalat, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem
dos filhos de Israel. Oremos. Senhor, estamos gratos nesta manhã por tua presença conosco e pelo teu Santo Espírito, em quem nós confiamos e descansamos. No nome de Jesus. Amém. Há 3 decisões importantes que Neemias toma nesta passagem e que nos faz pensar que ele, na verdade, é um líder visionário, e aqui, visionário e determinado. E lembrem-se que ele está perante o rei Artaxerxes. Vamos então considerar juntos essas decisões. A primeira decisão que Neemias toma aqui nesta passagem, e vamos ver conforme formos entrando para dentro da mensagem, é que ele, como líder visionário, espera pacientemente até que Deus responda a sua oração à maneira de Deus. Em seu nível básico, existem realmente apenas 2 tipos de oração. O primeiro tipo é uma conversa concentrada com e focada em Deus que continua por um certo tempo. E o segundo tipo é como que nós fazemos muitas vezes, o clamor rápido, urgente a Deus, no calor do momento, no meio da situação. E vamos ver que ambos são válidos. E qualquer destes 2 tipos pode ser verbalizado ou pensado. E vamos encontrar esses 2 tipos de oração em Neemias. Na última parte da oração de Neemias, no capítulo 1, ou seja, no versículo 11, ele orou por 2 coisas específicas. A primeira, ele orou para que Deus lhe fizesse bem-sucedido, ou para que Deus lhe desse sucesso. E em segundo lugar, ele orou para que Deus lhe desse graça diante do rei Artaxerxes. Acham que Deus iria deixar de mãos vazias este servo que o procurou de todo o coração? Eu não acho. E eu sei que o nosso Deus, quando nós o buscamos de todo o coração e nós confiamos plenamente nele, ele não nos deixa vazios. Ele sempre vem para nos abençoar. Notem que o lapso de tempo entre essa oração no versículo 11 do capítulo 1 e a narrativa do capítulo 2, de que nós lemos há pouco, é de 4 meses. Não é a primeira vez que Neemias se apresenta perante o rei entre o que acontece nos capítulos 1 e capítulo 2. Não. Porque 4 meses já se passaram, ou seja, 120 dias, do mês Quisleu, que é dezembro, ao mês Nissan, que é abril. 4 meses, 120 dias. Pelo menos 360 vezes durante este período, Neemias terá estado na presença do rei, porque se contarmos pequeno almoço e jantar, 3 vezes ao dia, vezes 120 dias, nós temos 360 vezes. E 359 dessas 360 vezes que Neemias viu o rei durante estes 4 meses, em que ele esteve em oração, esperando, o rei não notou nenhuma mudança no seu semblante, nenhuma mudança no seu comportamento, até chegar a 360ª vez, ou seja, 120 dias depois, o rei notou uma diferença na expressão facial de Neemias. Imaginem, o próprio Neemias disse: até este momento eu não me apresentei diante do rei com tristeza na face ou no coração.
Neemias vinha orando para que Deus lhe desse graça diante deste homem, o rei Artaxerxes, o rei da Pérsia, para que Deus, por outras palavras, mudasse a mente dele, mudasse o coração dele e fizesse possível que ele, Neemias, viesse a ter uma conversa sobre o que ele estava planeado no seu coração, ou o que melhor Deus tinha planeado para ele, Neemias, fazer. Devemos aqui ter em conta que ele está na presença de alguém que é o rei da Pérsia. E havia a lei dos medos e dos persas, que nada podia ser mudado, nada mesmo era capaz de mudar coisa alguma nesse reino. Mas Neemias estava confiado em Deus, a razão porque ele foi a Deus em oração e confiou que Deus ia operar no coração de Artaxerxes. Só Deus pode operar. Ele tinha certamente em mente aquilo que nós lemos em Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Como correntes de águas é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o inclina para onde quer. Como correntes de águas é o coração do rei na mão do Senhor. Ele pode fazer mover o coração para a direita ou para a esquerda, ou continuar na mesma direção. O que é que o rei nota? O que é que ele nota de especial ou de diferente em Neemias pela primeira vez? E o que isto representa para Neemias? O rei Artaxerxes nota no semblante de Neemias que ele não estava com a mesma expressão que tinha tido ao longo da sua apresentação diante dele como rei. Havia tristeza ao invés de alegria. Mas devem notar que a iniciativa aqui, nesta conversa, não partiu de Neemias, mas sim partiu do rei Artaxerxes. Ele é quem faz a primeira pergunta a Neemias. E o rei lhe disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não isso senão tristeza do coração. O rei não apenas perguntou a Neemias a razão da sua tristeza, mas ele mesmo diagnosticou a razão da sua tristeza. Ele disse: não é por causa da doença, mas é algo que provém do teu coração. Eu acredito firmemente que aqui Neemias notou claramente que Deus estava a operar, ou Deus já havia operado na mente e no coração do rei Artaxerxes. Deus já havia respondido à sua oração, a oração para que ele tivesse graça diante desse homem. E qual é a reação de Neemias? Como um líder visionário, ele aqui reage como todos nós, os seres humanos, reagimos muitas vezes, com pelo menos dois sentimentos. O primeiro sentimento é de medo. Medo. Ele teve muito medo. Medo. Um homem que é visionário, um líder que tem confiança em Deus e que ora e que espera pela intervenção de Deus, como é que ele pode temer ao rei? É natural. Nós todos tememos uma outra vez na vida, uma outra circunstância na vida. Nós temos alguns receios, ainda que confiemos em Deus plenamente. Ele diz então: temi muito, em grande maneira. E com algum espanto, com alguma surpresa, ele ouviu esta pergunta da boca do rei. Ele sabia do risco que ele estava a correr. Ele sabia das consequências que ele poderia ver a sua vida a terminar nesse momento. Mas Neemias, quando ele reagiu com medo, ele olhou para o seu Deus e deixou o medo cair e revestiu-se da capa da coragem. E com coragem, ele fez claras a sua lealdade
a sua sinceridade, a sua honestidade e a sua integridade perante o rei. Então ele disse ao rei: como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. Estava a referir-se a Jerusalém. Estão a lembrar, na primeira mensagem, nós falámos da visita do irmão dele que veio para estar certamente uns dias ou algum tempo com ele e com os outros familiares. Ele fez a pergunta: como é que vai o nosso povo? E a resposta foi: estão em miséria e eles se encontram em desprezo também. E levou tudo isto a Deus. Neemias não escondeu nada aqui perante o rei, assim como ele não intentou acrescentar nada e nem pretendeu impressionar o rei, mas ele apresentou os factos. Esta é a verdade e esta é a razão porque eu estou triste. Muitos líderes não querem dizer a verdade ou preferem esconder a verdade ou tornar a verdade um pouco menos verdade para conseguirem os seus propósitos. Mas imaginem se Neemias tivesse feito o que muitos de nós fazemos muitas vezes. Mas Neemias foi leal, ele foi honesto. E deve haver honestidade no líder que é visionário e aquele que quer não apenas liderar por liderar, mas trazer glória e honra a Deus através da liderança. Talvez fosse essa manhã uma dessas manhãs quando, depois de nós orarmos muito e esperarmos por muito tempo sobre um assunto, sobre uma situação, sobre uma circunstância, o estado da nossa alma se reflete, ou reflete melhor, na nossa face, ou se reflete na nossa face. E nós deixamos que outros vejam que alguma coisa não está bem. Mas é nessa manhã que Deus aproveita esta tristeza que está estampada na face de Neemias para chamar a atenção do rei em quem Deus, vinha trabalhando. Deus respondeu nessa manhã a oração de Neemias quando ele menos esperava. Enquanto Neemias estava a orar, ele estava a fazer uma outra coisa também. Para além de orar e esperar com paciência, o líder visionário Neemias faz planos atempadamente, mesmo quando está a esperar a resposta de Deus. E aqui é que nós temos a segunda pergunta do rei Artaxerxes a Neemias. A primeira poderá ter causado algum espanto, mas a segunda não é para menos. E o rei me disse: que me pedes agora? O rei, ele era rei, senhor e dono do seu reino. E ele abre de forma escancarada as portas de acesso a Neemias, a todos os seus recursos, a todos os recursos do seu reino. E é aqui que Neemias faz aquela oração urgente, outro tipo de oração, que é diferente daquele tipo que ele vinha fazendo, porque ele foi apanhado quase que de surpresa. E a oração dele aqui, não sabemos o que ele disse a Deus, mas aqui diz: então orei ao Deus dos céus. Orei ao Deus dos céus. Esse tipo de oração, o clamor que nós enviamos a Deus, ele não verbalizou a sua oração, certamente, mas terá orado na sua mente, no seu pensamento, e levou a Deus e fez a sua oração, confiando que Deus ia dar-lhe a resposta certa para o rei nesse momento. Que me pedes agora? Eu não sei o que eu poderia responder no momento se eu não estivesse preparado, ou se me tivesse apanhado de surpresa o rei. Mas a resposta que Neemias vai dar é uma resposta clara, concisa, incisiva, pontual à pergunta inesperada e direta do rei Artaxerxes. Notem
que ele orou primeiro a Deus, uma oração assim, de repente, uma oração urgente, uma oração sem palavras, mas talvez no pensamento, e disse ao rei: Rei, se é do teu agrado, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Vamos, irmãos e amigos, pensar no que aqui Neemias está a dizer ao rei. Está a dizer: Rei, tu sabes e conheces já a minha necessidade, tu sabes e conheces a razão porque eu estou triste, mas se é do teu agrado, tu te agrada, e se eu sou aceito em tua presença, se me aceitas, eu estou a pedir-te que me envies ajudar. Neemias sabia perfeitamente, ele sabia perfeitamente que não podia simplesmente chegar à presença do rei e dizer: o que eu quero agora é que me des a demissão, porque eu tenho uma outra missão a cumprir. Ele sabia que nada ia poder fazer sem a ajuda e auxílio do rei. E o rei estava na mão do seu Senhor Deus. Nós podemos algumas vezes pensar: não temos de consultar a ninguém, não temos de procurar ajuda em ninguém, nós podemos simplesmente orar e sair de onde estamos e ir para onde nós queremos ir e fazer aquilo que nós achamos que devemos fazer. Mas neste caso, Neemias não apenas vinha orando e esperando com paciência, mas ele tinha estado a planear atempadamente, enquanto ele orava e esperava. O líder visionário é aquele que faz planos enquanto ora e espera pela intervenção de Deus. Neemias já tinha feito o seu trabalho de casa. Já o tinha feito. Não apenas ele vinha orando, mas vinha planeando, pensando no que ele podia fazer e nas estratégias que ele tinha de ter em mãos para levar a cabo o seu propósito. Tinha ele um alvo? Certamente. O alvo era reedificar a cidade de Jerusalém. Ele tinha também pensado na forma como responder a essas perguntas, se elas viessem a surgir da parte do rei. A sua estratégia. Ele sabia que seria difícil ou quase impossível sem o aval do rei. Por isso tinha de deixar que o rei fosse usado por Deus. Deus pode usar os reis, Deus pode usar os homens, Deus pode usar mulheres que não tenham fé como nós e que não vivam em comunhão com Ele, Deus, como nós vivemos, para nos abençoar. Sabiam? Um líder visionário é aquele que ora, é aquele que faz planos atempadamente enquanto ora e aguarda pela intervenção de Deus, como Neemias fez. E nós, no Novo Testamento, lemos que enquanto os discípulos estavam aguardando a promessa do Pentecostes, a ordem do seu Senhor Jesus Cristo, eles oravam e também faziam planos para o futuro. Foi durante esse tempo que eles fizeram a reorganização dos discípulos. Ou escolheram alguém para substituir o discípulo que havia deixado o grupo dos discípulos. Fazer planos enquanto nós oramos pela orientação de Deus não é contradizer a nossa fé. O nosso Deus é um Deus organizado. É um Deus planeado, ou que faz planos. É um Deus que tem planos para nós. Por isso, porque havemos nós de achar que não temos de fazer planos. Simplesmente orar e esperar. Orar e esperar, sim. É importante que nós nos apresentemos perante Deus primeiro, depois perante o rei, como fez Neemias. Porque, irmãos, fé não é sinónimo de desordem. Fé não é sinónimo de substituto, ou não é substituto melhor para um planejamento cuidadoso. Nós devemos ter fé, sim, mas nós devemos também fazer planos.
enquanto nós aguardamos pela intervenção de Deus. Os nossos planos podem ser mudados total e completamente por Deus quando Ele intervier. Mas nós não vamos deixar de fazer planos. A terceira pergunta do rei Artaxerxes a Neemias foi esta: quanto tempo vai durar a tua viagem? E quando é que tu vais voltar? Quanto tempo vai durar a tua viagem? Notem, Neemias está certo que Deus está com ele e Deus vai cuidar dele. E que ele deve ter também uma resposta para o rei nesse momento. Quanto tempo vai durar a viagem? Sei lá. Ele teria ficado embaraçado se não tivesse pensado antes. Mas ele respondeu a Neemias. E ele diz aqui: e aprova ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Ele não nos diz aqui o tempo que ele disse ao rei, mas ele disse ao rei exatamente o tempo que ele queria para fazer este trabalho. E aqui nós temos uma vez mais a prova de que o rei abriu as portas de acesso a Neemias de forma extraordinária. O nosso Deus, quando opera de forma extraordinária. Não é da forma como nós operamos. Não há nada capaz de impedir quando Deus opera. Ele aprova, ou diz aqui, e aprova ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. O tempo ele determinou, não o rei, mas Neemias determinou o tempo. E agora ele espera que o rei o envie. Mas ele sabe de antemão que Deus já aprovou a sua ida a Jerusalém. Ele não está aqui a duvidar de que o rei vai dizer, não, eu vou pôr limites no tempo, mas o rei não vai fazer isso certamente. Há mais evidência do planeamento atempado de Neemias como um líder visionário aqui. Ele disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Está sendo ousado, não acham? Ele está sendo presunçoso. Alguns até diriam: ei, tu deves tomar cuidado, porque de um momento para o outro o rei pode mudar. Mas ele estava confiado não no rei, mas confiado naquele que tinha o rei em suas mãos. Confiado em Deus. Aleluia. Não somente ele queria a aprovação do rei para ir a Jerusalém, mas ele está a pedir credenciais, cartas para apresentar aos governadores, sabendo que eles iriam pôr entrave, certamente, se ele chegasse aí na fronteira sem a documentação apropriada para lhe permitir entrar. Como também ele acrescentou ainda mais um pedido. Uma carta para Asaf, que é o administrador da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa e para o muro da cidade e para a casa que eu houver de entrar. Ousado. Mas ousado porque ele tem um Deus que está por detrás de tudo isto. E quando Deus é conosco, quem será contra nós? Se Deus é por nós, ninguém é contra nós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E vejam o que ele nos diz aqui. Ele disse: o rei mas deu. O rei deu-me não somente a autorização para eu ir a Jerusalém, mas ele deu-me as cartas para apresentar, as credenciais para apresentar aos governadores e também a carta para o administrador da floresta. Ele aqui reconhece que Deus é responsável pelo sucesso dele até este momento. E que Deus é quem vai ser também responsável pelo sucesso dele até ao fim. Ele dá glória a Deus e dá crédito a quem merece crédito. Não ao rei, não a si mesmo, os seus méritos, a sua capacidade de intervir e de falar e de persuadir. Não, mas ao seu Deus. Ele dá todo o crédito. Quantas vezes nós, como líderes ou como pessoas sendo lideradas, damos glórias a Deus, ou nós damos crédito a quem merece crédito? Ao invés de chamarmos crédito para nós, é por nossos próprios méritos.
é pela nossa capacidade. Afinal de contas, nós somos isto, aquilo, aquele outro. Nós temos esta ou aquela outra qualidade. Nós temos este ou aquele outro talento. Nós somos capazes. Não, é Deus. O líder visionário não apenas ora e espera com paciência para a intervenção de Deus. Não apenas aqui se apresenta perante o rei sem um plano, mas faz planos atempadamente. Mas aqui nós temos a outra decisão que ele faz. O líder visionário, Neemias, avança confiadamente. Avança confiadamente. Então ele disse, vim aos governadores de além do rio e deles as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo os chefes do exército e cavaleiros. Vamos parar por aqui. Ele foi. Ele não ficou lá a tentar preparar as coisas à sua maneira, mas depois de ter toda essa carta, ou todas essas cartas melhor que ele precisava, e de ter a autorização do rei, ele disse, não tenho mais tempo a perder. Agora eu vou. Ele foi aos governadores de além do rio. Apresentou-lhes as cartas. Imaginemos este servo de Deus a chegar ao governador, a chegar à fronteira, e o governador a pedir-lhe cartas do rei ou credenciais, e ele dizia, credenciais, cartas? Eu não preciso, eu sou um enviado de Deus. Mas ele disse, eu posso aceitar, talvez dissesse, eu posso aceitar que é o enviado, ou seja, o enviado de Deus, mas precisa de credenciais. E ele sabia disto, por isso estava preparado. E o servo de Deus, o líder visionário, Neemias, que confiava em Deus, preparou-se desta forma. E foi. E o que ouvindo Sambalate, o Horonita e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel, diz aqui. Neemias disse, eu vim aos governadores além do rio e deles as cartas do rei, eles aprovaram e viram, e de facto viram o selo do rei e me permitiram entrar com a aprovação de Deus, a autorização e credenciais do rei. Eu avancei rumo à realização do meu plano. E deve ser assim mesmo, com a aprovação de Deus. E tendo a certeza que nós temos tudo planeado. Deus faz provisão de recursos que são necessários ao líder visionário Neemias. E o mesmo Deus que fez provisão desses recursos, Ele também faz provisão de recursos que nós vamos precisar para levarmos a cabo o plano que Ele tem para nós como seus líderes. A documentação necessária para ter acesso ao território e aos recursos materiais, a autorização para começar a reconstrução sem obstrução, muito embora ele viesse a ter aqueles que eram os seus opositores ou oponentes a esta obra, o rei tinha enviado com ele, imaginem, não somente as cartas, não somente a autorização para fazer a obra, mas o rei foi mais além. Enviou com Neemias chefes do exército e cavaleiros. Isto é, através do rei, Deus faz provisão para que ele tenha proteção e segurança. Tudo estava planeado por Deus. E porque Neemias estava sendo obediente a Deus e confiando que Deus é que estava à frente, a tomar posição, tudo ia dar certo. Aqui é que nós lemos na palavra do Senhor em Efésios 3, 20 e 21, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, o poder de Deus, o mesmo poder que estava a operar em Neemias, essa glória na igreja por Jesus Cristo, nosso Senhor, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ele dá glórias a Deus por tudo isto, tudo muito mais abundantemente do que ele pensava. Ele não pediu ao rei que lhe desse segurança.
ou que enviasse parte do seu exército com ele. Não. Mas Deus achou que ia ser necessário e falou ao coração desse rei. E o rei fez concessão aqui. Mas o que ouvindo Sanbalat, Horonita e Tobias, os seus opositores, com grande desagrado, que ele viesse a procurar o bem dos filhos de Israel, eles começaram a levantar-se contra ele. Aqui nós temos uma amostra apenas da hostilidade que Neemias vai enfrentar durante esta sua missão, ou durante este seu ministério, ou essa sua liderança em Jerusalém. Daqui a 2 semanas nós estaremos a falar sobre a oposição em Jerusalém. Ou seja, Neemias perante a oposição. Porque na próxima semana falaremos de Neemias perante o povo. Irmãos, amigos, quando andarmos pela fé, quando procurarmos fazer aquilo que é a vontade de Deus e liderar segundo a orientação divina, vamos encontrar certamente hostilidades daqueles que andam não por fé, mas querendo ver as coisas antes de acreditarem. Nós vamos experimentar criticismo por parte de outros e a oposição. Mas isto não significa necessariamente que estamos fora da vontade de Deus. Não. Pelo contrário. Pode reforçar o facto de que nós estamos no centro do plano de Deus para as nossas vidas. Alguns de nós fomos criticados alguma vez. Alguns de nós já passamos por situações em que alguns se levantaram como opositores contra aquilo que nós quisemos implementar ou levar a cabo, certamente. Mas a oposição é esperada, irmãos, amigos. É esperada em todo o tempo quando a vontade de Deus é realizada. Não vamos achar que não vai haver oposição. Vai haver, talvez mais cerrada ainda do que se nós estivéssemos em outras condições. Se é da vontade de Deus, esperemos pela oposição. Mas a certeza é que nós vamos ser mais do que vencedores. Para concluir, o líder visionário ora e espera em Deus e pela intervenção de Deus pacientemente, como vimos. Nunca realmente nós vamos saber orar como convém, até aprendermos a esperar pela intervenção divina, e esperar com toda a entrega e abandono total e completo nas mãos do nosso Deus. Neemias reconheceu as suas próprias limitações. Ele, consciente de que não era capaz de mudar a mente e o coração do rei, ele foi a Deus em oração em primeiro lugar e deixou que Deus mudasse o coração e a mente do rei, porque Deus tem o rei em sua mão. Não tentes mudar ninguém para se encaixar nas tuas especificações, ou para estar do teu lado, ou para aceitar o teu ponto de vista. Não. Leve-o ou leve-a a Deus em oração. E descansa. E espera que Deus faça o que somente Ele, Deus, sabe fazer no seu tempo próprio. O líder visionário faz planos atempadamente enquanto aguarda pela intervenção de Deus. Sim. O líder visionário avança confiantemente para a implementação do plano traçado e para o alcance do alvo preconizado por Deus. Ele não tem tempo para desperdiçar. Não tem energia para gastar. Não tem oportunidade para perder. Nós temos tempo, sim. Temos energia. Temos oportunidades. Mas não para desperdiçar, não para gastar, não para perder, mas para investir para a glória de Deus e para o bem do povo de Deus. Provérbios 21:1. Como correntes de águas é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o inclina para onde quer. Se nós queremos ver alguma coisa mudada,
transformado. Alguém mudado, transformado. Vamos trazê-lo a Deus. Deus vai tomar conta. E Deus é quem vai causar, provocar a mudança. É o marido que precisa ser mudado. É a esposa que precisa ser mudada. São os filhos que precisam ser mudados. Ou é o chefe de trabalho que precisa ser mudado. Ou alguém mais que nós queremos ver mudar. Dentro da igreja, até. Não, nós não podemos mudar. Vamos crer que todos nós estamos na mão do nosso Senhor. E qualquer de nós pode ser mudado apenas por Deus. Para a glória e a honra dele. Algo precisa ser mudado na sua vida? Alguém possa fazer como fez Neemias. Ora a Deus e espere por Ele. Faça planos enquanto estiver esperando. E finalmente vai ver Deus a operar. De forma estranha, mas Ele vai operar. Ele lhe vai dar o que deseja o seu coração. Se confiar plenamente nele. Pode ser um líder visionário como Neemias. Não tem de ser um pastor para ser líder ou um líder visionário. Mesmo dentro ou fora da igreja, lá em casa, pode ser um líder visionário e agir como Neemias agiu. E Deus será honrado e glorificado. E vai haver mudanças e sucesso consequentemente. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, por tua palavra. Te agradecemos pelo poder que tu tens de mudar as coisas, as pessoas, as situações, as circunstâncias. E nós somente confiamos em ti e esperamos por ti. E te pedimos, vem e faz mudar aquilo que precisa ser mudado. Faz mudar aquilo ou aquela que precisa ser mudado ou mudado. Para que a tua vontade seja feita. No nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos escutar um número instrumental do irmão Tiago e depois voltarei para fechar este nosso tempo de adoração e louvor.
Oh, graças a Deus, estamos chegando ao fim do nosso tempo. Obrigado, irmão, por este precioso hino. Que Deus possa continuar conosco e que nesta nova semana nós possamos viver glorificando e exaltando o seu nome, orando, esperando, planeando, mas agindo na força e no poder do Senhor. Que a graça do nosso Senhor possa encher os nossos corações, a sua paz possa dominar-nos e o seu amor nos possa também fazer viver de modo que o seu nome seja glorificado. Amém. Graça e paz do Senhor. Até sexta-feira às 7 horas da noite e depois no próximo domingo, se Deus quiser, às 11 para mais um culto como este.